Brasil marcou 10 pontos a menos da média de 23 pontos. Então, depois eu posso passar o livro da OCDE, que saiu em 2027, que chama Percepções da OCDE, Capital Humano, como influir em sua vida no que você sabe. E é isso. Então, acho que eu fiz essa minha entrada para a gente poder entender um pouco que área nós estamos pisando e quem tem a sabedoria toda dessa parte da criatividade, vai poder nos apresentar, que é a professora doutora Rosia Velberg. Professora, seja muito bem-vinda e, de antemão, muito obrigada pela sua participação e o convite. Bom dia, né, a todos e todas. E eu agradeço, em primeiro lugar, ao professor Paula, muita gente, agradeço a presença de todos vocês também, e agradeço também, em nome da Ana, aqui, a OPAE toda como uma organização. É uma honra a gente poder fazer essa discussão mesmo desse documento, né, para a gente entender o que eles estão propondo e como nós nos situamos, né, no nosso contexto educativo em relação ao que lá está escrito, né? Então, Ana, você pode passar o primeiro só e já pode passar para o segundo, tá? Ela já me apresentou, pode passar o primeiro, vamos esperar ela. Está indo? Eita, tá ótimo. Então, é um anterior, é o anterior, de cima. Não. Mais um. Aí, pode passar, Ana, mais um. Esse aqui. Esse. Pronto. Então, podemos começar. Então, esse é o documento, né, que nós vamos conversar sobre ele, né? Então, é um documento de 2021, essa é a terceira versão dessa matriz aí de referência para o pensamento criativo. E vocês podem acessar, isso daí está na internet, é só vocês colocarem esse título do documento e todo mundo pode ler o documento, né? Então, ele foi publicado aqui pelo Ministério da Educação, né? E o INEP, né? Então, e também essa diretoria de avaliação da educação básica. Então, a gente não vai, eu não vou discorrer, né, sobre o documento como um todo, né, mas eu vou focar nos trechos que interessam, né, a arte e a educação. Então, o objetivo, né, dessa conversa é alertar para a leitura crítica, né, do documento, questionadora e também propositiva em relação ao documento e à nossa realidade, né? Então, entre as justificativas que eles dão no documento de avaliação do pensamento criativo, né, no terceiro item, eles circunscrevem a educação nas seguintes palavras: desenvolver uma avaliação internacional do pensamento criativo pode incentivar mudanças positivas na pedagogia e nas políticas da educação. A avaliação de pensamento criativo do PISA 2021 fornecerá aos formuladores de políticas ferramentas de mediação válidas, confiáveis e acionáveis que os ajudarão a tomar decisões com base em evidências. Então, essa é uma ideia mesmo de formar, né, uma ideia sobre o que está ali proposto, né, em termos internacionais, né? Então, no documento, o pensamento criativo, como a Ana já falou, é tido como uma competência, né? E eles dizem, assim, no documento: os resultados também incentivarão um debate social mais amplo sobre a importância e os métodos de apoio a essa competência crucial por meio da educação. Esse trabalho no PISA está conectado a outro projeto da OCDE, que visa apoiar novas pedagogias que podem promover o pensamento criativo. Nos últimos anos, o Centro de Pesquisa e Inovação Educacional da OCDE vem conduzindo um estudo de 11 países sobre maneiras de ensinar e avaliar o pensamento criativo e crítico
que teve primeiros resultados animadores, né? Então, esses primeiros resultados animadores não foram para nós, brasileiros, né? Então, também nesse trecho do documento, a gente pode nós podemos perguntar, e onde que está o pensamento propositivo? Falta, né, nesse texto, essa ideia de pensamento propositivo, né? Então, se o pensamento, né, é uma formulação possível, né, que orienta as ações dos jovens de 15 anos, né, o pensamento criativo só poderia ser desenvolvido e avaliado, imagino, né, em propostas e ações que consideram o contexto de aprendizagem da vida, as experiências e as culturas dos alunos e alunas, né? E isso não nos pareceu contemplado nesse documento, né? Então, de acordo aí com a estrutura do Centro de Pesquisa e Inovação Educacional, o pensamento criativo tem 6 dimensões, né? Sentir, ter empatia, observar, descrever experiências e informações relevantes, explorar, buscar e gerar ideias, fazer conexões, integrar outras perspectivas disciplinares, ampliar e brincar com ideias incomuns, de risco ou radicais, visualizar, expressar, produzir, criar novo produto ou soluções, né, ou desempenho, e apreciar a novidade da solução e ou suas possíveis consequências. Nada disso que foi lido aqui, desses 6 itens que eu li até sem enumerar, né, está associado a um projeto não excludente da educação. Nada. Então, as teorias, né, sobre o pensamento criativo que embasam o documento parecem estar de acordo com pesquisas. Entretanto, nas referências bibliográficas, 116 itens, a maioria dos Estados Unidos, da América do Norte, e poucas europeias, algumas da Inglaterra e da França, né, e nenhum autor da América Latina, né? Então, elas estão também no texto em inglês, e o texto é nosso, né? Está traduzido para o português aqui, a publicação. Bom, porque as referências são de outros países mesmo, né? Então, a gente pensa assim, que a criatividade é a expressão da diferença, né? Da singularidade que caracteriza cada ser. É um conceito que muda na história. Ele não é universal. É filiado a diferentes tempos e culturas. Então, nas escolas do nosso país, quando o aluno ou aluna age sobre os conteúdos da arte, pode ocorrer aprendizagem com sentido para ele, para ela, que sabe se situar e situar o que aprende no mundo. Então, a aprendizagem, ela é contextualizada, como nos diz a Ana Ney Barbosa. Então, a gente entende que a criatividade é a chave da aprendizagem. A ineficácia dessa educação meramente transmissiva, de repetição de conteúdos, não leva a esse conhecer autoral, né, que é desejável, né? Então, esse Programa Internacional da Avaliação de Estudantes, né, pela primeira vez, avaliou esse pensamento criativo de estudantes de 15 anos, como a Ana já falou, em 81 países, né? E o Brasil ficou entre os piores colocados, com 54,3% dos nossos jovens apresentando baixo nível de criatividade. Então, eu digo que seria preciso avaliar processos e resultados em arte na educação escolar para orientar o ensino com critérios, né, advindos dos universos da arte e da educação de cada contexto. Não há possibilidade de uma avaliação universal. Isso não é equidade, né, não traduz equidade. Então, essa avaliação internacional do pensamento criativo de estudantes não pode verificar com propriedade os processos, porque eles são imprevisíveis e marcados pela diversidade, né, e especificidades das ideias e dos atos de quem cria. Então, avalia-se nesse documento a expressão visual e não se avalia a área de conhecimento arte, que ativa o pensamento criativo e crítico, como está no documento, mas também é um pensamento questionador, transformador, visando a equidade. Portanto, é avesso ao que está expresso, né? Do nosso ponto de vista, ele reflete um pouco, como diz o Bernard Charlot, uma espécie de barbárie, né?
Então, nas palavras do Charlot, do Bernard Charlot, ele diz: a barbárie, em qualquer situação, encontro, relação entre humanos em que um nega a humanidade do outro. Aquele que nega a humanidade do outro rompe o vínculo de pertencimento a um mundo comum. E por isso mesmo coloca-se fora da humanidade. A barbárie é contagiosa. Né? Então, é um texto do Charlot, de 2020, né, que está também no livro dele, de 2024, está citado. Né? E podemos nos perguntar, que mundo comum um jovem brasileiro experiencia criando o logo de uma feira de comida vegana? Que é o que nós vamos ver, né, nesse teste de avaliação. E nós precisamos entender também que toda avaliação ela se refere a alguma coisa que foi uma situação de ensino e aprendizagem. E isso não ocorreu também nessa avaliação. Quer dizer, se supõe uma ideia que todos tenham tido essa oportunidade educativa, né? Então, esse documento aí do pensamento criativo, ele está associado à inovação, também principalmente com iniciativas coletivas, né? Então, entretanto, né, nós podemos pensar assim que a criatividade não é um conceito neutro, né? E pode servir a práticas antidemocráticas e hegemônicas, né? Então, fica a pergunta, né? O Brasil não foi bem avaliado, né? Com mais incentivo às artes e às culturas do currículo, nos sairíamos melhor? No formato da avaliação que foi realizada, eu acho que não, né? Eu acho difícil, né? Num dos itens do documento, que chama Compreensão e Avaliação do Pensamento Criativo em Sala de Aula, está escrito: a capacidade de participar de um trabalho colaborativo é importante impulsionador de criações de conhecimento também no contexto da sala de aula. As escolas podem fornecer um ambiente rico em que os estudantes possam explorar e desenvolver as ideias dos outros em um processo interativo e, assim, criar novos conhecimentos em colaboração. E o texto segue: os estudantes precisam aprender a se inspirar nas ideias dos outros e apreciar coautoria e ação coletiva. Então, que conceito de coautoria está em jogo na frase, né, que eu acabei de ler, quando um segue as ideias do outro na ação coletiva, né? Então, isso é bom no mundo corporativo, é muito bom, né, onde uns pensam e outros executam, né? Então, a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky conceitua essa aprendizagem entre os pares sem tirar o epicentro de cada participante, né? Então, a assimilação das ideias do outro deveria ser recriadora para os propósitos de quem as assimila, né? Então, o documento, ele também transparece uma visão desatualizada da arte-educação. Separa expressão em arte de conhecimento sobre arte. Nesse texto aqui, a expressão criativa, dizem, consiste em formas verbais e não verbais de engajamento criativo nos casos em que os indivíduos comunicam seu mundo interno e sua imaginação a outros. Então, esse pensamento é a escola novista da arte-educação, né? Depois, segue o texto. Expressão verbal refere-se ao uso da linguagem, incluindo comunicação escrita e oral. E segue. A expressão não verbal, que é o caso nosso da arte, né, inclui não apenas desenho, pintura, modelagem, expressão musical, mas também movimentos e performances expressivos, por exemplo, dança e teatro. E a arte contemporânea fica um pouco fora também, né, dessa escrita do documento. Ana, você pode pôr essa tela, porque agora a gente vai ver como foi a avaliação do nosso componente. Tá, então, agora eu vou passar exemplos. É mais uma, viu, Ana? Exemplos. Acho que é essa. Agora nós vamos ver os exemplos de uma unidade de expressão visual, né? Uma unidade de expressão visual. Pode passar. Então, essa é a tela, né? Está escrito em inglês aqui, mas é provável, né, que foi traduzido, né? E aí nós temos um espaço também onde está escrita a proposta, né, a consigna, o enunciado da tarefa,
e do lado onde os alunos vão poder agir, né? É uma coisa virtual, né? Então, eu vou traduzir isso que está escrito aqui em inglês, é uma tradução livre, pode seguir, Ana, para vocês poderem acompanhar. Obrigada, Ana. Tá escrito lá no texto da esquerda, né? Sua cidade organiza um festival de comida chamado Festival de Comida e Amigos por ano. Os organizadores lançaram uma competição para o desenho do logo este ano. Primeiro, você precisa desenhar 2 logos diferentes a serem enviados. Os logos precisam ser o mais diferentes possível um do outro. Use as ferramentas de desenho à direita para criar o primeiro logo dos 2 logos diferentes. Descreva seu desenho em uma frase no box abaixo. Recomendamos que você não gaste mais de 5 minutos nessa questão toda, tá? Então, podemos passar para a próxima tela, que é a segunda ação, né, que eles estão propondo, e vamos lá já para a tradução. Ana, por favor. Use as ferramentas de desenho da direita e o box de texto abaixo para responder à questão. Use as ferramentas de desenho da direita para criar o seu segundo logotipo. Os logos precisam ser o mais diferentes possível, um do outro. Descreva seu desenho em uma sentença no box abaixo. Recomendamos que você não gaste mais de 5 minutos nessa questão. Tudo bem. Agora vamos para a finalização da tarefa. Vamos para a tradução já. Isso. Você acabou de descobrir, agora, depois de fazer os 2 logos, você acabou de descobrir que o tema do festival desse ano é celebrar a comida vegetariana e as diversas maneiras de cozinhar vegetais. Você terá mais chances de vencer a competição se o seu design refletir o tema do festival. Altere o desenho escolhido para torná-lo mais relevante para o tema deste ano. Certifique-se de que o desenho do logo existente ainda esteja visível no design final. Descreva seu desenho em uma sentença no box abaixo. Recomendamos que você não gaste mais de 5 minutos nessa questão, né? Bom, então, essa tarefa, né, que a gente viu, né, do teste de expressão visual, ela, do ponto de vista do ensino e da aprendizagem, ela é uma proposta condutista, né? Ela destina pouco tempo para um trabalho de criação escrita, instiga também a competição, isso não seria um grande problema, né? Mas criar um logo para ganhar o concurso de um cartaz. E o tema proposto é Festival de Comidas e Amigos, com 3 momentos de 5 minutos para cada um criar o logo e escrever, né? Já no terceiro momento, né, se revela que o festival é vegetariano, né? Então, os temas, vamos pensar aqui, comidas e amigos e comida vegetariana, eu acho que são muito distantes dos alunos de 15 anos da maioria das escolas brasileiras, né? E a avaliação, ela também não foi feita individualmente, né, mas do coletivo do país, né? Então, essa proposta da atividade avaliativa, né, acredito que é inadequada em um país onde existe fome e a criação artística da proposta também é fechada. Tem liberdade de escolha, né, como deveria acontecer na criação de um logo, né, muito fechado, né? Então, e a gente pode pensar também assim, como é importante a gente conhecer os fundamentos e as práticas de uma área de conhecimento e a realidade da educação, né, de um país para poder propor tarefas e avaliar com propriedade. Então, a palavra projeto, né, importante para o público de jovens de 15 anos, nas 99 páginas do documento, aparece 4 vezes. A Ana vai gostar agora de ter a coisa quantitativa, né? Aparece 4 vezes associada a ações e reflexões dos jovens em um exemplo, né, de tarefa de expressão visual. A palavra diversidade aparece 4 vezes também associada à diversidade de ideias. E contexto social aparece 2 vezes no documento e contexto cultural 1 vez aparece no documento, né?
Então, aqui acaba, né, a minha explanação para a gente poder agora abrir para o fórum, né, e a gente poder conversar. E eu gostaria muito que vocês lessem, né, o documento, né, para ter também uma posição, né, uma opinião em relação ao que está ali proposto. Né? O que eu trouxe aqui é o que eu refleti a partir da escrita e do texto do documento. Vamos lá? Muito obrigada, professora Rosa. É triste, mas foi muito bacana a sua explanação. E né, trazer essa atualidade, né, que muitas vezes, para quem não é professor, por exemplo, pode não perceber, né, o que está no meio disso tudo. Bom, eu vou abrir as questões, né, pessoal, se quiser levantar a mão, ou se quiser fazer a pergunta por aqui, eu posso ir ajudando para essa discussão, né? Então, estou aqui, esperando alguém levantar a mãozinha ou perguntar aqui para a professora. Aqui tem só, enquanto as pessoas estão pensando, tem aqui, já entrando no chat, né? Tem algumas considerações muito interessantes, né? A Miriam Celeste fala assim, 5 minutos para criação. Não, Miriam, 5 minutos para criação e escrita. Não tem nem 5, né, para criação. Então, criação tem tempo para pesquisa, reflexão, fala a Camila Lia e outras considerações, tem gente que dá risada. Tá bom. Então, vamos seguir, né, Ana? Sim, vamos seguir. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, pode se manifestar. Eu não estou vendo todo mundo aqui, não sei se tem alguém já com a mão levantada, mas se tiver, pode falar. Eu estou vendo poucas pessoas. Professor João Palma, que prazer tê-lo aqui com a gente. Por favor. Bom dia a todos e todas. Aliás, praticamente todas, né? Eu quero inicialmente cumprimentar a professora Rosa pela exposição sucinta e dizer que eu não li o documento. Agora, me pareceu que é um documento que não tem nada a ver com a realidade educacional do Brasil. Aliás, eu sou suspeito para falar, porque eu sempre fui crítico do Brasil participar desse tal PISA, né? Já começando pela história de pegar quem tem 15 anos de idade e depois fico fazendo ranqueamento. O Brasil com os outros países. Bom, adolescente de 15 anos no Brasil, ainda às vezes pode estar até no ensino fundamental, não está ainda no ensino médio. E lá na OCDE, a realidade é bem diferente da nossa. Aliás, não vejo razão nenhuma do Brasil. Isso aí, o Brasil entrou na OCDE, foi na gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro Paulo Renato. Eu lembro bem dessa história, na época eu andava lá pelo MEC também. Bom, sempre achei estranho, porque você não pode dissociar a questão educacional da questão social e econômica do país. Pelo menos é assim eu penso e respeito quem pensa diferente, não há nenhum problema. Na democracia, ela comporta a divergência, isso é ótimo. Agora, eu sempre vi isso de forma muito ligada. Bom, e no caso da arte, se é que eu fiz até hoje uma leitura adequada dos currículos de artes inúmeros que nós tivemos, e principalmente a partir da contribuição da Ana May Barbosa, com a famosa metodologia triangular, é evidente que a questão da contextualização é a chave nessa história. E concordo plenamente com a Miriam, que levantou essa questão dos 5 minutos. Quer dizer, 5 minutos não dá para fazer nada. A verdade é essa. Né? Como é que você quer que em 5 minutos se crie um logotipo e ainda escreva sobre ele? Quer dizer, é uma coisa muito direcionada. Bom, a insistência em cima da alimentação vegetariana
Eu acho que eles estão querendo boicotar a carne do Brasil. Então, veio com essa história aí do vegetariano. Bom, enfim, eu me reservo para ler o documento, vou ler depois, vou acessar lá o INEP e ler esse documento e ver se efetivamente tem alguma contribuição mais relevante para que a gente possa, de fato, não sou contra que a gente também procure conhecer o que existe lá fora. Pelo contrário, eu acho que o currículo, aliás, hoje em dia, ele caminha muito para uma linha de internacionalização, não é? Quer dizer, você pega os diferentes currículos que nós temos hoje na América Latina, eles são muito parecidos, no geral, né? Em relação à matriz curricular, né? Que é outra questão. A questão metodológica, bom, aí isso depende mesmo da questão da formação do professor, depende das condições de infraestrutura das escolas, que, aliás, para o ensino de artes é zero, né? Quer dizer, qual a infraestrutura que as escolas... Estou falando de rede estadual, que é o que eu conheço, e, aliás, de São Paulo. Qual é a condição de infraestrutura que existe para que o professor de artes possa desenvolver um ensino de artes razoável, não é? Não vou nem dizer de excelência, não é? As condições são nenhuma, né? Bom, enfim, não quero me alongar mais, quero dar oportunidade que também as outras pessoas possam falar, mas, mais uma vez, eu cumprimento a iniciativa da UPAE e o convite feito à Rosa Haberberg, que realmente ela tem competência, já que é para falar das modas atuais, né? Ela tem competência para desenvolver o tema, porque ela acompanha isso muito de perto. É isso aí, muito obrigado, gente. E uma satisfação estar aqui vendo vocês, só estou vendo, né? E olha, não se assuste que eu não estou na praia, não. Isso daí é uma brincadeira que eu fiz um dia e ficou aí, eu não tirei. Mas eu estou na minha casa, com esse calor que está fazendo aqui em São Paulo. Muito bom, gente. Obrigada, professor Palma. Bom, a Juliana é a segunda. Oi, Ju. Oi, tudo bem? Prazer estar com você de novo aqui, Rosa, e todo mundo que está aqui prestigiando. A Ju também faz parte da diretoria da UPAE, né? E esse trabalho incrível que você desenvolve. E eu fiquei curiosa, sabe o que eu fiquei pensando, Rosa? Que a gente fosse estar, de fato, fazendo uma análise, né, do processo criativo aqui nas nossas escolas, o que a gente precisaria fazer, do seu ponto de vista? Eu fiquei pensando o inverso, né? Porque nem entramos na seara da crítica aqui a esse modelo que representa esse tipo de análise que fizeram. Mas o que a gente poderia fazer, então, para a gente observar essa questão nas nossas escolas? O que você pensa sobre isso? Olha, a primeira coisa que me veio a ideia, aí quando você estava fazendo a pergunta, é que a gente não pode fazer isso sem as equipes, né? Porque esse é o problema também, é uma coisa que vem de fora, né? E que não está contextualizado justamente porque não se considera. Quer dizer, a internacionalização, como disse o Palma, eu acho importante, mas com a participação de todos os países, pelo menos, que vão participar dessa avaliação, né? Em termos de ideias também, porque eles não estão na bibliografia, né? Mas, enfim, isso eu acho que é um ponto muito importante, você fazer junto com as pessoas, para entender o que está acontecendo. Outra questão muito importante que o Palma trouxe é que a avaliação da aprendizagem, ela não pode avaliar só a aprendizagem, ela tem que avaliar também a infraestrutura das escolas, porque onde vai recair a culpa, né, da não aprendizagem, se você não avalia todo o contexto, né, onde os professores e os gestores estão trabalhando, o que eles têm, né? Então, eu acho que tudo isso precisaria entrar, né, nesse espaço de reflexão sobre como estabelecer em conjunto, né, um procedimento ou com participações representativas, né, enfim,
para a gente poder estabelecer a avaliação da criatividade. Outra coisa é que uma competência não existe sem conteúdo, né? E que as competências, elas não são aprendidas, como diz o professor Lino de Macedo. Elas se desenvolvem a partir da aprendizagem de habilidades. Então, todos esses detalhes, né, super importantes de uma avaliação, não me parece terem sido contemplados nessa que a gente acabou de discutir. Obrigada, Ju. Agora a professora Rita, minha querida. Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Palma, que saudade. Gente, vou falar primeiro, assim, de que lugar que eu vou falar, né? Então, eu sou aposentada pela Unesp, trabalho no Departamento de Educação Física, e a minha linha principal é Educação Física Escolar e Corporeidade. Então, por isso, assunto de criatividade me interessa muito, e é também algo que a gente, vamos dizer, persegue dentro da educação física, né? Dá essa oportunidade de manifestação do ser no mundo, né? E não ficar controlando resultados, né? Essa visão mecanicista do homem, né? A gente é contra isso, assim, bem contra. E diferente do professor Paulo, apesar de eu não ter a foto aqui, eu estou pertinho da praia, eu estou falando do Rio, e estou pertinho também da Cidade de Deus, que é onde hoje dou aula. Eu sou professora regente da prefeitura, hoje em greve, né? E nós estamos numa luta constante sobre esses pontos que os dois colegas já falaram. Então, a gente tem um sistema de avaliação, esse PISA, ele, em inglês B, né? Ele atende a interesses macroeconômicos. Está distante completamente da nossa sala de aula. Se eles vissem a criatividade dos meus alunos aqui na CDD, sobrevivendo, né, a uma guerrilha urbana onde eles vivem, né, no meio dela, muitas vezes sem ter o que comer, comendo na escola, se alimentando realmente na escola, essa questão da alimentação vegetariana jamais seria colocada, né, porque ela é uma afronta. Então, se um aluno meu daqui 15 anos tiver isso para resolver, realmente, eu acredito até que ele vai resolver, porque criativos eles são. Eu queria ver, avaliar a criatividade do brasileiro sobreviver com salário mínimo sem partir para a bandidagem. Então, assim, professora Rosa, muito obrigada. O pessoal da organização também, na pessoa da Ana, muito obrigada pelo convite, porque assim, é muito bom a gente estar junto e é muito importante a gente estar se reunindo para discutir isso, e como a Juliana falou, né, o que fazer? O que fazer? Nós temos que, de certa forma, ignorar esse tipo de procedimento. Isso aí fica para o nosso prefeito corrupto cuidar, que ele não está preocupado com a criatividade de ninguém, aliás, a dele, ele é muito criativo, e na linha do mal, né, que eu vou falar aqui, mal e bem todo mundo tem, né, dentro de si, mas em que linha, em que tendência que a gente está atuando, né, e preocupado e atento para o que vai acontecer com a nossa sociedade. Então, esse documento, ele é aviltante, é como eu faço em relação aos parâmetros curriculares. Para mim, eles são as referências da educação, ainda. Eu não quero saber do que veio depois, porque o que veio depois já foi uma criação em cima dos parâmetros. Então, aqueles parâmetros, para mim, que foram tratados durante a Constituinte, eles são muito mais representativos de tudo que a gente ainda quer, né? E aí eu vou me remeter a Darcy Ribeiro. Isso tudo faz parte de um grande plano maquiavélico, e dele eu estou me incluindo fora dele. Então, acho ótimo o tema, e minha sugestão é assim, que os fóruns possam, não tenho dúvida de quem está aqui, o professor Palma falou que não tem problema pensar diferente. Tem sim, professor. Tem muito problema quando a gente não pensa no bem-estar geral. Aí é muito sério.
E aí eu tenho certeza que quem está aqui está pensando nesse bem comum e na criação e na criatividade, na expansão do ser humano, para ser mais feliz, né? Então, professora Rosa, tem alguma iniciativa já em andamento, assim, nesse sentido do que eu estou colocando? Muito obrigada. Aí a gente pode combinar com a OPAE, né? Alguma iniciativa, né? Em conjunto, né? Porque está sendo necessário, né? Eu participo, né, das conversas, né, com as pessoas que estão na OPAE, né? E a gente vê que muitas coisas estão sendo sentidas e tidas, né, analisadas como questões absurdas, né, que estão acontecendo no espaço educacional, né? E talvez a gente possa mesmo ter uma iniciativa de enfrentamento dessas coisas, não só de crítica, mas de enfrentamento. Eu acho que isso é uma coisa necessária, né? Acho que a gente não pode mais ficar quieto falando, nossa, olha o que está acontecendo, escola militar, nossa, olha o que está escutando. Então, eu acho que a gente tem que ver quais seriam os espaços, né, onde a gente pode fazer esse tipo de, eu acho que é um tipo de intervenção mesmo, intervenção. Levar para as instituições, inclusive instituições públicas, né, que, mal ou bem, tem que nos representar. Bom, obrigada, professora Rita, mais uma vez, professora Rosa. Agora é a Aline que está na vez. Oi, bom dia. Meu nome é Aline, eu sou professora da Educação Básica da rede privada de São Paulo. No momento, moro em Brasília, mas fiz toda a minha carreira em São Paulo, nas salas de aula de escolas privadas, sobretudo ensino fundamental, anos finais. Atualmente, eu trabalho com o Centro de Formação da Vila, do qual a Rosa e a Zélia, que está aqui presente também, foram fundadoras, e é um prazer, uma honra estar nesse lugar que tem esse olhar para a formação de professores, uma constante preocupação em refletir sobre como potencializar esses temas todos na formação de professores. E, nesse sentido, o que eu gostaria de ouvir da contribuição de vocês é sobre como é que a gente pode fomentar entre os professores, ou discutir no âmbito da formação-ação, né, da formação continuada dos professores, essa ideia sobre a criatividade não como um dom, o sujeito é criativo, nasceu assim, é um gênio criativo, mas como algo que se desenvolve, que se aprende. Então, nesse sentido, quando eu fiz a leitura do documento, concordando com todas as críticas que estão sendo feitas aqui, mas também não vindo deste lugar acadêmico, como vocês, né, de não ter todo esse repertório que vocês têm, e nessa posição de quem está querendo entender e aprender, algumas coisas ali me deixaram interessadas. Por exemplo, esses domínios da criatividade, entender que a resolução de problemas científicos, de problemas sociais, pensar sobre trazer esses domínios para a formação do professor, e debater como é que a gente pode fomentar a criatividade nesses domínios, me deixou interessada. Então, o que eu queria era pedir sugestões, né, de quais podem ser bons caminhos para a gente trabalhar nesse sentido, nos nossos contextos, com os nossos professores. É isso. Olha, eu não sei se é para eu responder, Aline, mas inclusive vamos ter um encontro, né, em janeiro, sobre a temática da criatividade, né, lá na Vila. Mas eu acho que temos uma pessoa aqui participando que é uma profissional muito importante que trabalha com formação de pedagogos, que é a Miriam Celeste. Ela já está com a mãozinha levantada, porque essa questão da criatividade, inclusive, ela é uma questão que muda no tempo. Eu acho que o conhecimento, por exemplo, da história da arte e educação no mundo, no Brasil, né, no nosso país também, isso ajuda muito a entender o que é, o que foi, o que poderia ser hoje a criatividade, né, que não é mais uma característica só de um sujeito individual, né, mas também ele é alimentado
pelas culturas, vamos dizer, artísticas, né, que estão à disposição dele, que ele pode acessar no mundo, né? Então, isso muda um pouco, inclusive, essa concepção da criatividade. Mas a Miriam, ela é muito importante, eu acho, ela está aqui, porque ela forma professores e ela tem um grupo de pesquisa, e aí sim a pesquisa é importante, né? Com pessoas que trabalham, né, em cursos de pedagogia, que são os professores que, na maioria dos casos, eles educam, né, tanto na educação infantil e no Fundamental 1, eles podem dar aula de arte, e a Miriam faz essa pesquisa essencial, né, sobre a formação. E eu acho que certamente ela trabalha com criatividade, porque ela já escreveu. Então, eu acho que a Miriam seria uma pessoa ótima para responder à pergunta que você fez. Obrigada, Aline. Professora Miriam, querida, que é a nossa conselheira, assim como o professor Palma, aqui na UPAE. Seja muito bem-vinda, e a palavra é sua, professora. Microfone. O seu som. Tá bom. Então, é um prazer estar aqui. Acho que a UPAE tem esse sentido mesmo, né, de juntar a gente para conversar junto. Super importante essa reflexão da Rosa sobre a questão da criatividade, né? E também sobre processos de avaliação, que é outro problema seríssimo, né? Então, são aspectos que vocês todos levantaram que cabem muito bem. A minha pergunta, e vou estar depois com a Aline, e agradeço você ter levantado a questão da formação, mas é que eu vejo que processos de criação também não fazem parte de conteúdos da arte para estudar. Se estuda a biografia do artista, mas não processos de criação do artista. Se manda fazer, até desenho livre, né? Ou se propõe coisas, mas pouco se fala em como o aluno desenvolveu aquele trabalho, né? Que processo de criação ele viveu. Então, eu acho que é um foco. Eu acho que a gente pode abrir uma outra, viu, Ana? Para a gente pensar essas coisas de como a gente trabalha o processo de criação como um conteúdo da arte, porque ela não é um conteúdo. A gente vê as biografias ainda ganhando espaço, né? E não o próprio processo de criação. Então, esse é um ponto. E, em relação à formação, eu cada vez mais fico brigando por mais arte na pedagogia. A Juliana está aqui, faz parte da pesquisa também. A gente está terminamos uma pesquisa, vamos divulgar o ano que vem melhor e tal, mas o que a gente vê da importância dos cursos de pedagogia, nós não estamos formando só professor de educação para educação infantil e ensinos fundamentais, nós estamos formando gestores. A gente não pode esquecer que no curso de pedagogia a gente está formando gestores que vão ser os futuros diretores, coordenadores pedagógicos. Então, nós estamos gerando e continuamos gerando pessoas que têm uma visão de arte muito estreita, porque os cursos... Há universidades que nem têm aula de artes ainda no curso de pedagogia. A própria Federal Fluminense, com a Esmeralda Osteto, lá não tem uma disciplina de arte, nenhuma, só tem como eletiva. E eletiva pode fazer ou não, né? E só para encurtar o fato, quando a gente trabalhou nessa pesquisa com proposições artísticas, nós mesmos fomos vendo como nós criamos nossas aulas também, né? Eu não refiz essa pesquisa, mas no currículo que a gente viu, ou mesmo nos congressos, quando a gente vê pouca criação, no sentido de mostrar o que foi feito e por que foi feito. Vem toda a fundamentação, põe todas as citações dos teóricos, mas a gente não vê a produção da criança, o que ela gerou, a produção do professor, pensando o seu processo de criação também. Acho que é um caminho muito interessante para a gente ver. E, no nosso caso da pesquisa, as proposições artísticas detonaram a nossa visão, inclusive, do que poderíamos estar dando em aula. Foi um movimento muito importante. A gente pode marcar um dia só para falar disso também, né? Mas a gente está tentando formar uma rede de mais arte na pedagogia. Estamos estruturando isso para lutar com isso com mais força. Junto ao MEC, quem sabe o Palma possa nos ajudar também. Então, eu vou só comentar uma coisa para
seguir aqui com a resposta, né, Aline, né, que essa formação na pedagogia também, ela tem que envolver processos de criação do professor. Como que você vai fazer uma orientação, né, de uma aula de arte se você nunca participou, né, de processos de criação em arte? Então, isso é muito importante, isso também não acontece em muitos cursos de formação de pedagogia e mesmo das licenciaturas, isso é bem mais provável, né? E acontece, de fato, nas licenciaturas. Mas na pedagogia, muitas vezes, isso não acontece. E tem uma iniciativa, agora da FEUSP, que eu gosto muito, da Faculdade de Educação, é que na pós-graduação, onde doutorandos e mestrandos, né, participam dos cursos, né, professores e gestores das escolas públicas podem também participar das disciplinas. Então, isso é muito importante. Primeiro, que você dá um lugar de quem pode pensar sobre pesquisa mesmo, e deveria ser isso. E aí a gente observa muitas discrepâncias, né, entre aquilo que se passa no espaço escolar e aquilo que poderia se passar, né, se houvesse espaço de formação, a possibilidade de uma infraestrutura mais desenvolvida, e se os professores também não tivessem tão burocratizados, né, nas escolas para atender demandas que são externas. Então, a gente não pode falar só de criação didática, a gente tem que falar de criação artística também, eu acho. Isso a Miriam também, eu acho que a gente está de acordo. Pronto, agora vamos abrir, né? Bom, então, muito obrigada, professora Miriam, professora Rosa. E, assim, eu vou chamar agora a Rosa Amélia, que está em seguida. Por favor, Rosa, a palavra é sua. Bom dia a todas, todes. Eu não tenho uma relação íntima com a UPAE, mas acompanho os trabalhos. E aí, professora, eu falo como docente no Instituto Federal, como docente de arte, e a minha pergunta sobre o documento é no sentido de pensar se a gente consegue, porque eu não fiz a leitura na íntegra dele, subverter o seu uso, no sentido de que comunidade e gestão das nossas redes partem sempre desses documentos que estão ali lançados pelo MEC. Se esse também não pode ser um documento que, é claro, para que nós que estamos num sábado falando sobre criatividade, nós temos acordo das críticas que precisamos fazer acerca dele. Mas se ele também não nos pode ser útil no sentido de fortalecer o propósito da inserção da criatividade nos currículos escolares, em quaisquer que sejam os níveis e modalidades de ensino. Porque a tendência de olhar para as avaliações como de um jeito muito reducionista, olhando apenas para o português e para a matemática, é como se excluíssem todos os demais componentes curriculares. E talvez, e é um talvez mesmo, por isso que eu faço a pergunta, porque eu não conheço o documento, partir de um documento que tem desde seu título a coisa do pensamento criativo, possa, quem sabe, ser utilizado por nós de maneira estratégica. Mas como eu não conheço o teor do documento, eu estou fazendo a pergunta para não ousar cair no erro de fazer essa tentativa. Não sei se fui objetiva ao ponto de me fazer entender. Obrigada. Bom, eu acho difícil, né, a gente estar de acordo com um documento, ou até com trechos dele, se a gente não olhar para o todo do documento, né? A criatividade para quê? Né? A serviço do quê? A serviço de quem também? Isso precisa ser respondido. E aí, isso vai gerar os princípios filosóficos, né, de quem faz essa decisão de usar ou não usar o documento, né?
Porque os conteúdos, eles podem variar, né? Agora, assim, como se ensina e qual a finalidade desse rol, vamos dizer assim, de conteúdos ou de habilidades, como se diz hoje, que podem desenvolver essa competência, eles chamam de competência, né, a criatividade, né? Então, nós podemos trabalhar com a criatividade, né, como a gente acredita, né, nesse processo que foi construído por várias pessoas que trabalharam junto a crianças, artistas, inclusive, né, trabalhando nessa orientação da criatividade, e trazendo isso para a nossa contemporaneidade e para a contemporaneidade também da arte e educação, em termos de investigação e de práticas, hoje nacionais e internacionais, né? Então, a gente tem que ter esse olhar crítico. Existem pesquisas já sobre esses documentos, né? Não só sobre esse documento, né? Mas eu já falei de uma pesquisa que não vai dar tempo de citar aqui. Em geral, esses documentos eles têm metas, e que muitas vezes, ao longo do tempo, se verifica que elas não são cumpridas, as metas, que elas acabam promovendo mais a instituição que produz o documento do que gerar um reflexo mesmo, né, no campo educacional, né? Então, eu não acho que é desprezível, que a gente deve deixar de lado a questão da criatividade, mas não nos termos que estão colocados aqui. Nós temos que ter outras proposições, né? Se nós queremos, né, uma melhoria da sociedade, né, para todos, né? E que isso não seja uma coisa vazia, né? Uma concepção vazia de sentido. Obrigada, Rosa. Não sei, o professor Palma quer comentar alguma coisa sobre isso, professor? É uma outra pergunta, que aí eu vou chamar o Geraldo. Eu quero comentar. Eu achei muito pertinente a colocação que fez a Amélia na questão da avaliação. E também vou aproveitar para também dar tentar encaminhar uma questão que a Miriam Celeste coloca, né? Essa questão de lutar para ter mais arte no curso de pedagogia. Eu quero dizer que tudo bem, é uma luta mesmo, só que eu hoje estou lutando mais para ter arte na educação básica, porque o cerco em relação à arte está cada vez mais fechado na educação básica, não é? Bom, a Amélia, ela levantou uma questão que eu acho que vai na contramão. Quando se fala em criatividade, se a gente olhar como é que são feitas as avaliações na educação básica, elas matam a criatividade. Basta você olhar a trajetória de uma criança. Quando ela entra na educação infantil, a criança é muito criativa. Ao longo do processo, vai desaparecendo a criatividade. Se a gente olhar essa mesma criança no nono ano do fundamental, você vai ver que ela agora só responde aquelas coisas que foram provocadas pelas avaliações. E o mais grave, avaliações externas de sistema que só considera no currículo língua portuguesa e matemática. É como se o currículo fosse isso, efetivamente. Então, acho que começa por aí. Quer dizer, pensar em criatividade na escola, além da criatividade natural que a criança traz, é rever todo o processo de avaliação. As avaliações hoje voltadas tanto as nacionais, tipo o SAEB e tantas outras, agora se avalia toda hora. Às vezes eu me perguntava lá na secretaria, quando eu estava lá, escuta, quando é que o professor pode dar aula? Qual é o tempo que ele tem para dar aula? Porque é uma avaliação em cima da outra. Quer dizer, agora você tem avaliação nacional, você tem avaliação estadual, uma não bate com a outra, aliás, é só olhar o resultado do SAEB e o resultado do SARESP. Quer dizer,
a mesma pessoa que responde as duas chega em resultados completamente diferentes. Bom, esse é o problema da matriz de avaliação, tanto no caso do SAEB, como no caso do SARESP. Aliás, um dia me disseram lá, eu perguntei, falei, escuta, a avaliação, a matriz de avaliação do SARESP, ela levou em conta a matriz curricular agora, que está em vigor, aquela que foi implementada em 2008? A resposta foi não, ela saiu antes. Quer dizer, antes construíram a matriz para avaliar sem nenhuma relação com a matriz curricular. E, por último, não quero me alongar muito, mas a Rita levantou uma questão dos PCNs, né? Olha, eu não sei para que BNCC, viu? Bastava cumprir direito os PCNs. Mas aqui é a nossa tradição, né? Cada governo inventa a sua matriz curricular. E os professores e os estudantes que se virem. A verdade é essa, né? Bom, era isso, por enquanto. Obrigado. Obrigada, professor Palma, obrigada pela pergunta também, Rosa. Agora eu vou passar para o Geraldo. Por favor, Geraldo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Desde já gostaria de agradecer ao grupo, a professora Rosa, pela exposição. Sou sincero a dizer que eu não conhecia o documento, como diz o professor João, também vou começar a me inteirar do documento. E aí vou falar do meu local de fala também. Eu sou iniciante, sou doutorando, sou aluno da UES, da Universidade Estadual do Ceará, e sou da linha de pesquisa de avaliação. Ano passado, em uma reunião da ABAV, com o André Schleicher, que é o presidente da OCDE, a professora Maria Helena Guimarães fez a seguinte pergunta a ele, no caso, quando ele apresentou os dados e como era que era feita, como é que estava sendo desenvolvida a avaliação da PISA. E aí a pergunta que a professora fez foi o quê? Uma vez que o SAEB ele está passando por uma mudança, o ano passado mesmo já saíram algumas alterações, e aí a pergunta da professora Maria Helena foi qual seria, o que é que ele achava de melhoria que o SAEB precisaria trazer. E a resposta do Schleicher, ou a sugestão, seria avaliar que a avaliação da SAEB era uma das melhores da América Latina, não havia necessidade de grandes mudanças, mas que fosse avaliada especialmente a criatividade, que era a única coisa que ainda não avaliava. Então, os outros aspectos, na opinião dele, já estavam contemplados, mas precisava avaliar, no caso, a criatividade. E aí eu pergunto à professora Rosa, da opinião dela, se efetivamente deveríamos implementar a avaliação da criatividade no SAEB ou não, qual a opinião dela. E um outro aspecto, essa primeira pergunta é apenas para complementar, alguns dos pilares que a senhora trouxe, reforço que eu não li ainda no documento, atualmente eu me encontro no Chile, me encontro em um doutorado sanduíche, e aqui chegando, aqui não se fala noutra coisa a não ser inovação. Inovação, então, dos mestrados, doutorados, escolas de base é inovação. Então, você defende um doutorado, você defende um mestrado, mas o que é que tem de inovação? Alguns dos pilares que foram trazidos pela senhora, professora Rosa, eu vi que estão nesse viés da inovação que o Chile discute. Então, não sei se tem alguma relação, se a senhora gostaria de comentar alguma coisa relacionada a esse respeito. Obrigado. Então, Geraldo, o que eu acho é que todos esses conceitos, inovação, criatividade, eles não são neutros. Então, a gente volta a essa questão. E também a avaliação que não reconhece, né, a questão da aprendizagem, né, e da aprendizagem em contexto, né, específico de aprendizagem, ela é furada, né, não vai avaliar, ela não vai avaliar.
E nós temos uma concepção hoje de que aprender é criar. Né? A aprendizagem é criação, é recriação do aluno. Né? Aprender é criar conhecimento novo, pelo menos para você mesmo. Né? A criança, quando ela aprende, ela recria os conhecimentos e ela cria conhecimento novo, pelo menos para ela mesma, se não para o mundo, né? Quando forem maiores. Né? Então, a concepção da criatividade ela é importante, ela deve estar associada à aprendizagem e a avaliação também deve estar associada a essa concepção de criação e a concepção de criatividade na aprendizagem. Né? Então, eu acho que dissociar a criatividade, né, como da aprendizagem é problemático. Eu acho que é problemático. Né? Então, essa ideia, eu não sei, eu acho que a gente já falou bastante aqui, né? E essa avaliação, né, que foi apresentada aqui, ela é um teste. Ela é um teste, ela não é uma avaliação. E é um teste que se dá após uma situação de aprendizagem que eles não acompanharam. Né? Então, é complicado. Eu tenho outra postura, outra posição, né, em relação a esses documentos. E também os PCNs, né, que estão sendo muito abordados e trazidos aqui, né, eles são documentos antigos já estão na maioridade, né, ano de 1995, né. Então, se for para continuar com o PCN, precisaria ser tudo revisto, porque as pesquisas avançam, né, as escolas, os sistemas educativos se transformam, né. Enfim, Geraldo. Obrigada, Geraldo. E agora eu passo a palavra para a Mariana. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, gente. É meu primeiro fórum. Se eu falar alguma besteira, vocês me avisam. Eu sou professora de arte, eu sou especialista da educação infantil na rede do Estado, tá? Enfrentamos vários problemas, né? Mas em questão, assim, ao fórum aqui, na questão do documento, né, do PISA, eu vejo assim, e eu queria fazer a pergunta para a professora Rosa, a gente tem como mudar esse documento para cada país, cada realidade? Porque, assim, eu vejo que a arte mobiliza emoções. A criatividade está intimamente ligada ao emocional, social e cognitivo da criança que vai estar ali sendo avaliada. Tem como haver atualizações desse documento ou modificações para cada realidade? Porque a gente está vendo que não cabe para nós aqui no Brasil. Bom, você vê, teve um fórum agora, Mariana, na UFES, sobre criatividade. Vieram profissionais do nosso país e profissionais de outros países, e a tônica, né, foi um congresso mesmo sobre criatividade na Federal do Espírito Santo, né? É que a criatividade está em crise, o conceito de criatividade está em crise no mundo, né? E eles estão repensando. E tem alguns, isso está publicado, vocês podem entrar lá no site da UFES e baixar esses textos que foram produzidos, porque eles fizeram uma publicação. Mas eu li um texto muito interessante desse conjunto de textos, né, que é a ideologia da criatividade. Né? Então, não existe criatividade sem ideologia. E ele chama Michael Hanchett Hanson, né? Ele é do Teachers College, né, da Universidade de Colômbia, e esse documento é um documento que eu achei bastante crítico, né, em relação a como andam as teorias sobre criatividade e com proposições também que abraçam essa questão ideológica, que é muito importante, que a gente discutiu aqui, né? A não neutralidade, né, da criatividade. A criatividade foi muito importante em diversos momentos da arte-educação, né? Mas tinha papéis diferentes, né, em cada tempo histórico e lugar também, onde os trabalhos foram desenvolvidos. Obrigada. Ana, acho que a Rita está... Você está sem microfone. Desculpa, desculpa, é que eu estava vendo aqui a etimologia de uma palavra para falar depois, por último.
Obrigada, então, a Mariana. E agora eu acho que eu passo a palavra para a professora Rita, né, que quer fazer algum comentário. É uma réplica. Com certeza, professora Rosa, o tempo passa, as pesquisas se aprimoram. A questão que eu estava querendo enfatizar é que a avaliação ela não fica na mão do professor. Então, tudo depende daquela classe. Então, eu tenho 10 classes. Para cada uma, eu tenho uma matriz diferente de avaliar, porque eu parto do princípio de conhecer cada aluno e trabalhar com as, né, proposições ativas. Então, o inusitado é fundamental. Então, você ter parâmetros é justamente a gente ter em que linha de pensamento que a gente está querendo desenvolver essa criatividade ou proporcionar oportunidades para isso, né? Então, esse tipo de documento que vem nivelando de uma forma tão indiscriminada as populações no mundo, me parecem bastante questionáveis, no mínimo, né? E aí o trabalho do professor é como o professor Paulo estava falando, tantas avaliações. Não, na verdade, são muitos testes, porque o processo mesmo, a avaliação enquanto processo, não ocorre. Né? Então, você tem um conselho de classe, acaba sendo um muro de lamentações, mas, por exemplo, a minha escola, com essa agonia que sofre aqui, pela pressão de todos esses instrumentos aí, que são interessantes para justificar a verba do FNDE, né? Ou a verba do exterior para vários outros projetos, acaba que a gente tenta fazer estudos de caso, a gente tenta fazer trabalhos voltados para determinados anos escolares, tentando aglutinar, enfim. Mas isso é parte da nossa criatividade como professores, não é previsto pelo sistema. Então, as colegas que estão tentando se apoiar nesses documentos, claro, tem os conceitos, as terminologias, e a gente tem que estar atualizado. Mas a prática, né, a praxis disso aqui é altamente questionável e deixa muito a desejar, né? E, inclusive, favorece a essa perda que a gente tem, né, do que eles chamam de capital humano, né? Que esse capital vai virando mesmo um capital humano para os interesses espoliadores, exploradores, né? E não para que nossa sociedade dê um boom, porque isso é um maior perigo. Isso é um maior perigo. A nossa sociedade sendo tratada desde a infância dessa forma como a gente aqui acredita, gente, não vai ter para ninguém. E a quem interessa isso, não é? Eu acho ótima essa sua colocação, porque o estranhamento que um documento como esse causa, né, na gente que está na sala de aula, dessa forma, né, como você relatou, né, é por onde está a participação dos protagonistas, porque os protagonistas são os alunos que estão sendo avaliados, né? Então, eles são objeto de uma avaliação. Não tem um sistema de autoavaliação nisso? Por que eles não avaliam o sistema escolar também? Com 15 anos, eles já poderiam fazer isso, né? Mas isso não é, porque é um projeto político, né? Como você disse, isso tem uma intenção, certamente, né? Então, a coisa da ausência dos protagonistas, né, nos coloca como sujeitos, né, objetos, vamos dizer assim, não sujeitos, objetos de uma avaliação. Isso é uma coisa muito ruim para quem aprende. Está sempre na posição de quem é objeto de uma avaliação, né? Então, qual que é a coparticipação, né, desses alunos que foram avaliados nesse sistema avaliativo e dos professores também, né? Então, são contradições, né, que revelam muita coisa. Bom, obrigada, professora Rita. Aqui tem uma pergunta da Adriana Adão.
Não sei se ela quer fazer ou se eu posso fazer por ela aqui. Bom, a Adriana fala assim, ó, bom dia, me chamo Adriana e sou arte educadora da rede municipal pública de uma cidade no interior do estado de São Paulo. Gostaria que a professora Rosa falasse um pouco sobre a questão de um tipo de competitividade situada no contexto da sociedade capitalista, sucesso individual, e sua relação com as habilidades requeridas pelo PISA. E como isso é reflexo ou se reflete nos currículos atuais, principalmente a BNCC e Currículo Paulista, que muitas vezes não valorizam o processo criativo. E no nível micro, como cada arte educador pode atuar para minimizar, por meio de suas práticas, os efeitos negativos deste modelo educacional atual? E como elucidar e fomentar um ensino-aprendizagem que desenvolva o processo criativo dos estudantes? Pronto, é essa, professora. Bom, é uma pergunta muito extensa e eu acho que é uma pergunta que a gente não pode responder aqui agora, né? Pode ser um tema de um outro fórum, né? Mas eu acho que não dá para responder isso aqui, nesse tempo que a gente tem, e com o propósito até desse encontro. Mesmo porque, como a gente pode fazer, a gente não pode incorrer no erro do documento, que é a saída do receita, né? Do que tem que ser feito, né? Em termos práticos, né? Nas situações escolares, né? Porque isso vai depender também de todos esses atores, né? Da educação. Então, enfim, eu não sei responder essa pergunta assim, desse jeito, né? Eu acho que pode merecer um outro fórum, isso sim. Bom, obrigada, Adriana. Não tem mais alguém que gostaria de falar? Eu gostaria de fazer um comentário aqui para todos e para a professora Rosa. Se alguém quer falar, alguém quer perguntar, mas, bom. Aí eu queria também falar aqui, professora, que assim, esse grande projeto de educação, que acho que foi a senhora que citou, do Darcy Ribeiro, né? Isso lá na década de 80, 70, não sei, mas foi entre 70 e 90, né? É um projeto que ele já está em pleno andamento, né? Eu, por exemplo, estou fazendo, como você já sabe, Rosa, um mapeamento das licenciaturas aqui no estado de São Paulo, né? E assim, é muito triste perceber que mais de 500% de 2018 para cá, os cursos de licenciatura em todas as linguagens, eles estão em EAD. Apesar do ministro falar que agora tem os 30%, que eu não sei como é que está o andamento dessa lei, mas eu posso afirmar, pelos dados que eu estou vendo, no INEP, no Sensup, no INEP Sensup, né, que é avassalador o EAD, é avassalador. E o EAD, quando eu estou juntando alguns currículos, quando eles disponibilizam, né, algumas matrizes e tal, e é extremamente raso, e ele vem ao encontro de todas essas avaliações, esses documentos atuais. Então, assim, parece que mesmo se implantou esse projeto atualmente, né? Que também eu concordo com a Rosa Amélia e outra pessoa que falou, que uma solução em conjunto seria ter algo paralelo, né? Ter algo que a gente não levasse esse projeto do Darcy às suas consequências, que nós já estamos vendo essas consequências, né? Então, eu queria, sei lá, que você pudesse falar um pouco sobre esse projeto que envolve justamente esse ato de bloquear tanto a criatividade como outras coisas, né? Que está entrando e associando essas palavras, né?
competências e habilidades, né? Que hoje, se a gente for ver a etimologia da palavra competência, e no Google, clicar no Google, a gente vai ver que a palavra competência, ela está associada a competere. Competere que significa competição, e não mais aquela competência há muito tempo atrás, que significa o acúmulo de conhecimentos que estão juntos, né? Então, é só a gente dar um Google que vocês vão ver. Então, você vê que até a própria etimologia da palavra, ela está sendo mudada, né? Então, você vê que tudo vem ao encontro desse grande projeto, né? É isso, assim, eu queria... Então, Ana, você falando, não fui eu que falei disso, eu acho que quem trouxe o tema que se abordou aqui foi a Rita Antunes, né? Eu acho que ela que falou disso. Ah, né? tá, desculpa. Mas, de qualquer jeito, me veio a ideia, a Miriam também deve lembrar, porque ela participou, de um encontro, de um livro que foi lançado sobre a Madalena Freire, na Faculdade de Educação, né? Com várias pessoas que trabalharam com ela, escreveram no livro, né? Inclusive a Zélia, que está aqui também, a Miriam, né? E perguntaram para a Madalena, porque a gente passou por um momento nesse país, a gente sabe, onde foi pisoteado, né, o trabalho do Paulo Freire, né? E perguntaram para a Madalena como que a gente tinha que agir nesse tipo de contexto político, social. Ela falou assim, não ligar, uma coisa meio por aí, depois a Miriam pode até me corrigir. Eu segui com o meu trabalho. Então, eu acho que essa ideia, né, como você trouxe aqui, a gente tem um propósito, a UPAE tem um propósito de arte e educação, né? É muito forte o trabalho da professora Ana May Barbosa na UPAE, eu acho isso fundamental para nós aqui no país, né? Que é guerreira da arte e educação, e a gente pode ir seguindo, a gente tem uma trilha grande já, e que não é uma coisa unívoca, né? Tem diversidade de propostas dentro disso, né? E atualização. Né? A proposta triangular ela tem atualizações constantes, né? Então, a abordagem, né, triangular. Então, eu acho que a gente tem caminhos, a gente tem muitos caminhos a seguir, a propor, né? Agora, eu acho que a gente tem que ter mais práticas de troca das nossas práticas, que são sempre coisas que têm fundamentos, né? Uma interlocução das práticas com os nossos fundamentos, né? E publicizar isso. Né, como a gente tem feito também, tornar isso público, né, dar a conhecer, né, escolas públicas e particulares que tiverem práticas assim, que são práticas coerentes, né, com aquilo que a gente está tendo aqui nessa conversa como proposição, de ruptura com essas prisões, né, essas camisas de força que tentam nos aprisionar, porque assim os documentos, eles não mudam paradigmas por si. Esse é uma coisa importante. Não adianta, né? Quando a gente fez os parâmetros, né? Eu participei dos parâmetros, a gente perguntava para os professores, em pesquisa, isso foi feito em Jundiaí, o que estava proposto ali nos documentos. E eles respondiam, tinha uma coerência na resposta, eles escreviam, entendendo o que estava sendo proposto. Aí a gente pedia para eles dar um exemplo de prática, e aí é que vinha o paradigma, né? Então, uma coisa é falar sobre, outra coisa é saber fazer a transposição didática daquilo, é você pôr em prática. Por isso eu acho que essa coisa de discutir, tematizar as práticas e os seus fundamentos pode ser um caminho para a gente, viu? Isso mesmo, a união faz a força, estamos aqui para isso, né? Professor Palma, a palavra é sua. Seu microfone está desligado, professor. Agora está ligado. Eu quero fazer alguns comentários, eu começaria em relação ao Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro teve um papel importante, não só na educação, mas no campo político também. Ele foi ministro do governo João Goulart, que foi deposto em 64. O Darcy Ribeiro, quando ele apresentou o projeto de LDB dele no Senado, que foi logo adotado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, como o projeto de LDB, e, portanto, entrando em competição com o projeto que vinha da Câmara,
que era um projeto bem mais atualizado, bem mais avançado, eu só lembraria o seguinte: no currículo que o Darcy Ribeiro propunha, não tinha artes no currículo. Não tinha artes. O currículo do Darcy Ribeiro era aquele antigo: ler, escrever e contar no ensino fundamental. Era isso, basicamente. Não é? Então, acho que, primeiro, tem aí a contribuição do Darcy Ribeiro para a arte, ou seja, nenhuma. Porque a arte entrou depois, aí não mais como educação artística, mas como arte, na LDB, no apagar das luzes. E foi graças à luta dos arte-educadores, diga-se de passagem, que conseguiram convencer o senador que estava relatando o projeto de que precisaria colocar a arte no currículo. E se vocês olharem lá no artigo 26, a arte entrou no parágrafo, não entrou no corpo do artigo. Como dizem os especialistas, não entrou no caput, entrou depois, não é? Bom, a questão que a Ana coloca, de que artes hoje é EAD, isso vem lá de trás. E veja bem, formação de professores, para mim, é uma questão estratégica. Quer dizer, qualquer estadista que dirigisse esse país, e nós tivemos poucos, aliás, diga-se de passagem, jamais cogitaria de não considerar a formação de professor como uma questão estratégica. E o que foi feito lá atrás? Lá no início do regime militar, entregar o ensino superior para o mercado. Eu estou usando mercado para não entrar muito em detalhe, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Entregar para o mercado. Bom, o mercado fez o quê? Transformou colégios de ensino médio em faculdades, com muito apoio do governo da época. Financiamento para construir prédio, para equipar com laboratórios, tudo isso aí foi bancado pelo BNDES. Se eles pagaram o financiamento, eu não sei até hoje se pagaram. Mas, enfim, tiveram amplo apoio. Bom, você entrega, portanto, a formação de professores para o mercado. O mercado faz isso. Transforma colégio em faculdade. E num segundo movimento, inclusive com forte expansão também depois, com o Fernando Henrique Cardoso, você transforma faculdade em universidade. Bom, e aí, a partir do momento que a lógica empresarial passa a ser aquela dada pelo neoliberalismo, desculpe eu usar a palavra, tem muita gente que não gosta, mas essa é a palavra mesmo. Aí, a partir do momento que a orientação do mercado é a neoliberal e não é mais aquela do estado de bem-estar social, o famoso welfare state, muito bem, vem a EAD com o avanço das tecnologias, que vão permitir até isso que nós estamos fazendo hoje aqui, cada um na sua casa. E, portanto, o que é que vai impedir alguém de fazer um curso, uma licenciatura, em casa? Nada vai impedir. Quem está lutando contra isso ainda é o setor público que forma, não é? Mas é uma luta perdida, porque nós mesmos já estamos adotando o híbrido e por aí vai, não é? Não tem conversa. Quer dizer, eu não sei o que o MEC vai fazer com a EAD que está aí. Por quê? Havia uma exigência antes do Bolsonaro, na presidência, de que uma instituição de ensino superior, para dar EAD, ela devia ter também uma boa avaliação no presencial. Ou seja, para ela criar uma licenciatura em EAD, ela tinha que ter o presencial e bem avaliado. O Bolsonaro revogou. Não há mais essa exigência. Hoje, aliás, não precisa nem ter
o presencial para criar já em EAD. E é o que está aí colocado. E eu não sei o que o MEC vai fazer em relação a isso. Talvez ele vá adotar alguma medida, está fazendo um estudo para limitar, etc., mas exigir pelo menos 50% presencial seria... Se conseguir, isso não é um avanço. Porque hoje você tem 100% em EAD. Então, se você conseguir ir para 50%, agora, isso vai implicar numa alteração da legislação do ensino superior, vai ter que mexer no capítulo do ensino superior que está na LDB atual, portanto, isso passa pelo Congresso, e os donos dessas fábricas de licenciaturas estão muito bem representados no Congresso. E eu não sei se o governo Lula tem força suficiente para conseguir essa alteração. Porque lá atrás, quando a situação ainda era bem mais favorável, não se conseguiu exigir que na pós-graduação metade dos docentes na graduação, não pós-graduação, na graduação, a instituição obrigatoriamente deveria ter 50% dos professores com doutorado. E isso foi mudado no Congresso, naquela época, que era um Congresso bem mais favorável, não é esse que está aí hoje. E aí caiu, na realidade, por uma coisa vaga. Pode ser mestre e doutores. Bom, a instituição opta pelos mestres e manda embora os doutores, aliás, porque eles custam mais. É isso. Não sei se fui impertinente, mas eu quero aproveitar bem o meu sábado. Então, para mim, essa é a questão. A coisa é muito mais complexa do que nós estamos imaginando. Quer dizer, isso vem bem lá de trás, quando a opção foi entregar a formação de professores para o mercado. E o mercado é isso que a gente está vendo aí. Tudo que é favorável ao povo, o mercado é contra. Hoje o problema é povo versus mercado, mercado versus povo. E o governo exprimido no meio. E um governo progressista, hein? Esse que nós elegemos. Não é? Aí. Então, esse é o jogo. Muito obrigado, gente. Eu vou ter que, aliás, me retirar, porque o meu limite é 12 horas. Estou passando Professor, olha, muito, muito bacana isso que o senhor falou, né? E, assim, os dados que eu venho recolhendo, eles evidenciam claramente todo esse percurso que o senhor acabou de falar, sabe? E é isso, só que eu queria falar. Obrigada, viu, por a sua explanação. Eu que agradeço a oportunidade. E, Rosa, alguém mais gostaria de falar alguma coisa para a Rosa, perguntar, dar algum depoimento? Nós ainda temos aqui alguns minutos e gostaria que alguém falasse alguma coisa. Bom. Zélia, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Eu vou dizer uma coisa óbvia, porque eu fiquei aqui pensando. Toda vez que eu ouço essas avaliações, os resultados, os alunos no Brasil não conseguem isso, não conseguem aquilo, não conseguem aquilo. Sempre são os alunos. Mas, na verdade, eles só são sujeito de um currículo, muitas vezes. Difícil do professor acompanhar, porque ele não tem formação, da formação precária da maioria dos professores, imagine, inclusive em arte. Quer dizer, não existe... Os professores, infelizmente, nossos professores, muitos não sabem alfabetizar também. E arte, que é tão importante, passa longe da formação deles. E aí os currículos, mesmo você vê, os parâmetros do Plano Nacional já falavam, até os BNCC tem muita coisa sobre arte. Mas isso, na hora de formar o professor, não é valorizado como deveria. Então, os alunos não conseguem, tiram nota baixa, eles não são culpados, eles são o produto
do currículo, que muitas vezes não consegue ser interpretado nem para os professores mais bem formados, porque não são fáceis os textos. Como também eles não são formados para ler. A Rosa certamente tem esses exemplos. Eu tive a oportunidade de ser professora em alguns cursos de pós. Os professores que chegam super envolvidos não conseguem interpretar textos teóricos, porque foram formados em faculdades que trabalham com PowerPoint, não dão texto para as pessoas. Então, esses professores, infelizmente, eles não têm formação suficiente para formar os alunos. Então, os alunos que deveriam ser avaliados pelo PISA, por tudo, não o professor, mas o sistema de formação de professores dentro de um determinado currículo nacional. Então, os nossos alunos são ótimos, são criativos, como já disse a Rita, os meninos, eu já trabalhei com crianças na Fundação Gol de Letra há alguns anos. Se dá oportunidade, os alunos produzem, eles são ótimos, eles trabalham em teatro, dança, tudo. Agora, você precisa dar oportunidade. E tem professores que ajudem a formar essas crianças, como dizia a Aline há pouco, que assim, você tem que dar oportunidade no sentido de fazer com que, já que o conhecimento não é uma coisa artística, ele é uma relação do sujeito com as oportunidades que ele tem. Então, eu detesto o resultado da avaliação, porque sempre diz que são os alunos que não conseguem, entendeu? Então, é isso. Está sem microfone, Ana. Som. Professora Rosa, quer comentar alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Não, foi muito bom. Eu não sabia que ia ser um fórum de discussão, assim, desse jeito. Eu achei que todo mundo que uns iam conversar com os outros. Acabou acontecendo, não tem importância nenhuma. Achei que foi ótimo, né, o encontro, né? E também ele levantou essa necessidade, eu acho que até da OPAE, né? Eu acho que a gente já faz isso da OPAE, eu não tenho certeza, Ana, de estabelecer, né, contemplando isso que a Zélia acabou de falar, fóruns ou espaços de formação de professores, junto, onde eles possam vir, ter encontros presenciais, né, com formadores, e a OPAE poderia estabelecer, né, um rol temático e de duração também. Isso está sendo feito, muitas vezes, nas universidades também, né? Mas manter uma coisa permanente, né? Porque os professores e as professoras, eles têm vontade de aprender. A gente vê a busca, a demanda que tem na Faculdade de Educação desses professores de escola pública quererem estar lá junto com a gente, né? Na pós-graduação, né? Então, eu acho que tem esse desejo, tem esse movimento, que se a gente for abandonando assim, isso, eles à própria sorte, isso vai esmorecendo também, né? Que é desanimador também. Né? Agora, a gente também tem ótimos né, trabalhos em escolas públicas. Né? A gente também precisa levantar essa bola, que é uma ótima bola, né? A gente tem escolas públicas que desenvolvem trabalhos excelentes, de arte, de alfabetização, enfim. Né? Então, é possível, né? Essa coisa de que é possível, né? Nos faz participar, vem dessa coisa política, como colocou muito bem, a gente sempre aprende muito com Palma, né? Muito, né? Mas a gente tem que lutar e resistir, né? A gente tem que fazer resistência a isso, né? E lutar e abrir, eu acho que abrir caminhos, abrir trilhas, abrir veias, né? Para que isso possa andar, circular e não ficar estagnado, né? Eu concordo. A OPAE, ela fez agora um congresso em Bauru, que até você participou, o professor Palma ganhou um prêmio nosso, com muito carinho, da Troféu Ana May, né? E a gente teve bastante vivências com formação de professores. Eu acho que precisa investir nesse foco, né, da formação, porque os professores, de fato,
estão bastante carentes e ávidos, assim, né, de discussões mesmo sobre a sua própria formação, né, e como... Então, agora, nós estamos em reunião aqui da UPAE para tentar agora, no começo do ano, fazermos mais encontros, né, sobre formação, montar um projeto de formação, né? A gente já está com alguns eventos que a gente promove de mês em mês, né, que traz professores de educação básica, só que infelizmente é online, porque também às vezes é tão corrida a nossa vida, e aí eles vêm para discutir justamente suas práticas em sala de aula e tal, que é esse o nosso objetivo desse novo projeto, né? E com certeza a gente vai precisar mesmo investir mais nessa questão da formação, porque eu sinto que os professores, eles, assim como todas essas normas e leis, né, e políticas, está querendo deixar o professor numa posição de mediador, né? E por exemplo, mas é uma opinião minha, né? Pelo que eu venho pesquisando, o professor não é mediador. O professor é um profissional professor, né? Assim como qualquer outro profissional professor, né? Ele não está mediando nada. Ele tem o saber de um conhecimento, o aluno chega com o saber dele e eles trocam esse conhecimento e os dois ganham, né? Ele não está mediando nada, o conhecimento e o aluno, enfim. Mas isso também é uma outra discussão, né? Também depende da maneira como a gente vê essa questão do mediador. Mas, sim, nós vamos investir mais, aí eu peço para que também nós tem as nossas... que vocês participem também conosco da UPAE, se interem mais, né? A gente tem várias iniciativas, desde iniciativas no Instagram, no Face, a gente também tem um boletim mensal, que é muito legal, que dá dicas, vem com reportagens, tem os fóruns, que agora, com certeza, eu vou ficar no pé da professora Miriam, para fazermos um fórum sobre formação da pedagogia e criatividade. Isso, com certeza, eu vou falar com ela. E é isso. Aí tem alguém, o professor, Palma. Professor, a palavra é sua. Eu de novo, né? O chato. Não, muito agradável. Eu só queria lembrar o seguinte, você tocou na questão do... Estão transformando o professor em mediador de tecnologia. E é verdade. Quer dizer, na Secretaria da Educação de São Paulo, hoje, na rede estadual, o professor ele é um mediador de aplicativo. Agora, eu quero chamar a atenção para o seguinte, no dia 13 de novembro, agora, saiu a nova diretriz curricular para o ensino médio. E no artigo 7º diz o seguinte, são princípios gerais que devem orientar a oferta do ensino médio. São princípios gerais. E aqui começa dizendo o seguinte, um deles, igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Bom, esse princípio aqui, por exemplo, a Secretaria da Educação de São Paulo vai ter que prestar atenção, porque a Secretaria da Educação de São Paulo está fechando sala de aula, está extinguindo classes no noturno, está fechando o EJA. Portanto, ela não está observando a igualdade de condições para acesso ao ensino, porque o estudante trabalhador está sendo impedido de fazer o ensino médio. Agora, o que interessa diretamente para o professor vem em seguida. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Isso aqui é mais do que diretriz, isso aqui é um princípio constitucional. Está na Constituição, artigo 206. A secretaria vai ter que rever tudo isso, porque professor não é mais mediador de tecnologia. Ele tem uma autonomia, ele tem liberdade de ensinar. E isso para a arte é fundamental. Então, eu só lembraria isso,
porque recentemente eu fiquei sabendo que houve uma conversa do atual secretário da Educação, o tal do Feder, que ligou para o presidente do Conselho Nacional de Educação, que hoje é um conhecido nosso, né, o César Calegari. Ligou para o César Calegari preocupado, que ele ficou sabendo que essa diretriz ia sair. Ele já tinha conhecimento como secretário e queria que o César desse um jeito de segurar. E o César disse, olha, sinto muito, mas já está na mão do ministro, ele vai homologar. E, aliás, no dia seguinte saiu publicado no Diário Oficial, dia 13 de novembro. Não é? Então, veja, como se diz popularmente, o gato subiu no telhado. Então, efetivamente, as coisas vão ter que ser revistas, porque diretriz nacional tem que ser respeitada pelos estados. Essa é a questão. Não é? Agora, professor, só para completar isso que o senhor está falando, né? Essa venda, essa compra das empresas privadas para as escolas públicas para se criar as escolas militares, que o Estado está fazendo, né? Que agora negociou em leilão essas escolas. Explica um pouquinho para mim como é que fica justamente essa diretriz dentro dessas escolas militares. Bom, elas vão ter que seguir as diretrizes. Não importa se elas são civil, se elas são civil-militar. Elas vão ter que seguir as diretrizes. Agora, o Sindicato dos Professores de São Paulo, a POSP, questionou a legalidade dessas escolas. A Justiça aqui de São Paulo disse que era ilegal, ou seja, que era inconstitucional. O assunto foi parar no Supremo e caiu na mão do Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes deu uma decisão liminar dizendo que o Estado pode criar. Não há ilegalidade. É uma liminar. Ainda falta a manifestação do plenário do Supremo, que são 11 ministros. Né? Não sei como é se eles vão seguir o ponto de vista do Gilmar Mendes ou não. Não é? Agora, seja como for, é obrigatório. As diretrizes não distinguem o tipo de escola, tanto pública como privada, e seja qual for o modelo, tem que seguir a diretriz. Agora, a nossa legislação educacional sempre permitiu a existência de escolas que fugissem do modelo principal. Vocês lembram muito bem que nós tivemos aqui em São Paulo o sistema vocacional, tivemos as escolas experimentais, tudo isso era permitido pela legislação. Então, acho que é muito provável que a manifestação lá vai ser no sentido de que pode ter esse tipo de escola. Não é? Agora, o fato é que ela não tem como fugir dessa diretriz, que é uma diretriz agora geral, né? E que vai ter uma ampla repercussão e muito favorável a nós, indiscutivelmente, que vai resgatar a autonomia do professor de arte. Ele não é obrigado a usar em aula aplicativo que a secretaria manda. Claro que se ele quiser usar, pode usar. É a autonomia dele. Agora, se ele falar, não, eu não quero esse aplicativo, porque o que está aí não tem nada a ver com o que deve ser ensinado, ele pode perfeitamente elaborar o seu plano pedagógico, o seu projeto curricular, como ele achar melhor. Né? Então, eu acho que... isso exatamente que o senhor está falando, é que, de fato, a gente tem que investir mesmo, tanto academicamente, intelectualmente, na formação do professor, porque é ele que vai decidir depois qual vai ser o caminho dele dentro da sala de aula, né? Bom, quando me chamaram para fazer parte da OPAE, lógico, eu imaginei que a OPAE seria uma instituição necessária, inclusive para contribuir para a formação do professor de artes. Agora, para mim não é só isso. Eu acho que a OPAE precisa mobilizar os professores de arte. É preciso, sim, uma ação coletiva
Eu concordo com tudo que foi dito aqui a respeito do papel do indivíduo. Só que nós, como indivíduo, podemos, mas não podemos tudo. Porque nós somos tolhidos pelo próprio sistema. Essa que é a questão, não é? Então, eu acho que, para mim, a mobilização política do magistério é fundamental. E digo mais, eu acho que nós devemos começar a pensar uma articulação de artes, sem perder a identidade, né? Da arte, também com as áreas de humanas. Uma articulação com a filosofia, com a sociologia, não é? Com a história. Claro que mantendo o nosso espaço. Terá muito mais força, né? Mas muito procurando mais... articular também com os outros, com a área de humanas em geral. Aliás, eu acho que existe uma possibilidade hoje no ensino médio do estudante estudar uma área articulada, que é exatamente linguagens com as humanas. Né? Eu até lembrei do meu tempo de estudante, né? No ensino médio, que havia 3 possibilidades. Você fazia o normal, quem queria ser professora primária, ou você podia fazer o clássico ou científico. E eu imaginei que essa área que eles estão propondo agora, que articula linguagens com humanas, é exatamente o clássico daquela época, que era isso exatamente. Então, aliás, na educação no Brasil, se inova pouco e se inventa pouco, né? Na realidade, a gente muda os rótulos. Né? E quem não conhece a história da educação desse país, imagina que tudo é novo. É verdade. Aliás, não tem nada novo. Bom, chega de falar, né? Muito obrigado. Obrigada, senhor professor. A Rita também quer falar. Rita, a palavra é sua. Rita Cabral, né? Olá, quase boa tarde, né? Aliás, boa tarde. Prazer estar aqui com você nessa discussão. Ana, é a minha primeira vez no OPAE, estou muito feliz com essas discussões potentes que estão ocorrendo, né? Vim do Confaeb há pouco tempo, prazer estar aqui com a professora Rosa Yauberg e todos os outros. A professora Miriam estava conosco lá em Campos de Goytacazes. Foi um encontro muito bom, muito importante. Justamente, eu vejo essas discussões aqui do OPAE que se entrelaçam com algumas mesas que ocorreram no Confaeb, inclusive uma sobre formação que a professora Miriam estava junto com a professora Ana Del Tabu. Né? Do que se falou aqui tudo? Do que se falou de formação? Os dados que a professora Rosa traz sobre o PISA, né? O que o professor agora, Palmas, nos fala, né, sobre essa questão, tudo isso é formação, tudo isso é currículo, né? E aí eu entendo a importância justamente do OPAE com essas discussões e o Confaeb para a gente poder cada vez mais nos apropriarmos de conhecimento. Por quê? Porque já foi colocado aqui, inclusive, eu acho que foi pelo professor Palmas, que este conhecimento ele é muito dinâmico. Nós aprendemos, né? Olha, eu já venho de Confaeb uma vida e discutindo e participando. A minha linha de pesquisa é formação de professores e relações étnico-raciais, no ensino de artes visuais, e a gente sabe que esse conhecimento é muito dinâmico e que muitas questões ainda faltam ser compreendidas dentro do nosso campo de arte. Dentro do campo de arte, artes visuais, eu sou formada em artes visuais, sou também pedagoga, e sei que a gente precisa de muito ainda conhecimento para que o campo de arte, o campo das artes, possam realmente mostrar todo o seu potencial. Tá? Nós temos dentro do nosso campo das artes ainda muitas divergências de pontos de vista e que não fortalece. Nós precisamos, é muito bom as discussões, né, as divergências, mas que a gente precisa também ter o entendimento que a gente precisa fortalecer o nosso campo.
E aí, quando a professora Miriam fala do pedagogo, né, que é o futuro, que ele poderá ser o futuro gestor, esse futuro gestor que não conhece nada sobre o ensino de arte, ele aconteceu, inclusive, numa mesa que eu estava, um gestor me perguntar se o professor de artes visuais ele poderia dar música, ministrar música de música, ministrar aulas de música, de dança e de teatro. Eu tive que explicar para ele, né, para essa gestora, né, que existem as 4 licenciaturas e que cada um tem o seu campo de conhecimento, sua finalidade, seus objetivos dentro dos seus conhecimentos adquiridos na sua formação, né? Então, a gente precisa, dentro do nosso campo, da nossa área de conhecimento, saber ter esse entendimento para nós podermos demarcar o nosso espaço, brigar por essa infraestrutura, professora Rosa, que a senhora coloca, e a professora Bernadette Gatti, quando ela fez um estudo também sobre o ensino no Brasil, pela Unesco, ela trouxe justamente, né, a importância de ser avaliado e ser revisto a infraestrutura, esse investimento na infraestrutura, porque como é que eu vou avaliar criativamente o meu aluno se eu não tenho nem condições de mostrar, de dar condições a ele para ele mostrar o potencial dele artístico? Então, quantas vezes, e aí hoje eu sou da escola de aplicação, eu tenho uma infraestrutura melhor, mas que ainda não é a ideal, né? Eu gasto, ainda tiro dinheiro do meu bolso, cobro de direção, investimentos, mas eu vejo, só para concluir, viu, Ana, que nós já estamos agora já venceu o nosso tempo. Quanto que a gente precisa desses debates para que um maior número de professores do nosso campo, da nossa área de conhecimento, possam conhecer a nossa área, conhecer o nosso papel enquanto professor de arte, para a gente poder lutar, se posicionar criticamente, esteticamente, culturalmente, pedagogicamente, reivindicando o nosso espaço e o nosso conhecimento enquanto área de conhecimento mesmo, tá? Obrigada, Ana. Parabéns. Imagina, obrigada a você. Bom, Rosa e Avelberg, minha querida, você quer fazer suas últimas considerações? Não, eu tenho que agradecer, né, essa possibilidade de participar, né, e também essa última fala, ela é um pouco uma somatória, vamos dizer, uma síntese, né, e uma proposição até para a OPAE, né, essa coisa de integração, né, e a coisa que o Nova fala num dos últimos documentos, né? Como é importante os professores trabalharem, terem um trabalho em comum, tanto nas escolas e eu acho que fora das escolas também, né? Então, eu agradeço muito e eu quero seguir, né? A ideia é que eu quero seguir com a OPAE agora de verdade. Mais assiduamente. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Também a você. Obrigada por sua fala, foi linda essa manhã, muito potente, eu acho. E, assim, vocês podem aguardar depois dessa conversa de hoje que nós, ano que vem, vamos ter coisas novas. Contamos com a sua presença, professora Rosa, com a presença da professora Miriam, da professora Rita Antunes, do professor Palma, enfim, de todos que puderem colaborar, e vamos continuar com esse fórum. O próximo nós vamos, se Deus, se a natureza quiser, ano que vem, comecinho do ano, vamos começar já com esses fóruns de formação, vai ser muito importante. Então, eu agradeço demais a todos, a todas. Professora Rosa, muito, muito obrigada, você é um doce de pessoa, maravilhosa, e
Bom fim de semana e boa tarde, bom almoço para todos. Tchau.